Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Football. Seguinte, a gente vai falar hoje sobre algo muito especial. A gente vem falando algumas vezes aqui no canal sobre a análise de jogadores. A gente faz muito análise da equipe como um todo e acaba tendo pouca análise de jogador ou jogadoras especificamente. A gente tentou fazer no meio ali, começo do canal, uma análise individualizada qualitativa, basicamente, né, apontando como cada jogador jogava, mas não tinha um perfil, não tinha algo parecido com o que a gente tinha relacionado à equipe, que é o que a gente coloca no shorts e coloca aqui nos vídeos de análise para vocês. E a gente conseguiu. Falei para vocês que ia ter novidade até o final do ano. Então conseguimos e vamos olhar as primeiras competições que já têm resultados. Ainda não temos resultados de todas, mas a gente vai atualizando uma por uma conforme isso for acontecendo e a gente vai trocar uma ideia no geral das temporadas, dos jogadores, das principais contratações, enfim, de tudo o que for acontecer justamente nesse novo período, tá? Mas vamos começar pelo que a gente já tem. A gente vai fazer esse vídeo sobre a Champions, então os dados são válidos até as quartas de final, não conta os jogos da semi, justamente porque ainda não aconteceram, tá? Eu estou gravando isso no dia 5/5, né? E o vídeo vai ao ar antes dos jogos da semifinal da Champions, então ainda vai acontecer. Então a gente vai ter uma preliminar do que foi a melhor equipe, a melhor escalação, as dificuldades que a gente teve para fazer isso e como a gente conseguiu produzir esses números para vocês, tá? Então vamos começar, pô, é muito legal essa parte, começar pela escalação, pelos 11 iniciais da Champions League dessa temporada 22-23, e aí na tela para vocês. O melhor goleiro, e ele está ali em dourado justamente porque ele teve a maior nota até o momento, por incrível que pareça não foi o Haaland, foi a maior nota até o momento, foi o Courtois no Real Madrid. Eu vou olhar um pouquinho para a tela aqui também. Courtois no Real Madrid. Aí temos a dupla de zaga formada por Rúben Dias e Antônio Silva do Benfica. Então aí a primeira talvez surpresa para quem não esteja acompanhando ou esperava Militão ou outros jogadores. O Militão foi bem, né, nesses números, mas o Antônio Silva teve um número melhor, tá? Nas laterais, Dumfries e Pavard. Iago, o Pavard não joga na esquerda ou joga poucas vezes, eu sei. E aí a gente vai trocar uma ideia sobre as dificuldades mais para frente, tá? Mas aceitem nesse momento, depois a gente troca uma ideia sobre. No meio campo, Barella da Inter, então grande fase dessa Inter de Milão. Bellingham e Kamada, né? Bellingham que está para acertar com o Real Madrid, o Kamada que já foi pretendido pelo Manchester City, já foi pretendido pelo próprio Barcelona. Então um jogador que está ganhando seu espaço no mercado europeu. E no trio de ataque você tem o Salah, vice-artilheiro da Champions League, o João Mário, 6 gols nessas partidas, nessas 10 partidas que ele participou, né, que ele teve presente em campo, e o Haaland, obviamente, foi o segundo melhor, né, ali, e a gente vai ver isso no vídeo da Champions voltado ao Real Madrid e Manchester City. Courtois tem uma nota 91, se não me falha a memória, ou 92. Haaland tem uma nota 90 ou 91, alguma coisa assim. A diferença é de 1 ponto entre os dois, tá? Então é muito pouco essa diferença, mas o Courtois sai à frente nessa primeira classificação. Então quando a gente olhar esse cenário que a gente está aqui, a gente vai ter como dificuldade de entendimento. E aí é bom que a gente aponte isso. Primeiro, é muito difícil conseguir esses nomes todos e não ter os nomes que você como analista espera. Então essa é a primeira dificuldade. A primeira dificuldade não é com a análise, mas é com você fazendo a análise. Então nesse cenário que a gente está analisando, é muito difícil que eu, por exemplo, que gosto, já expressei isso abertamente, muito do futebol do Vinícius Júnior, não vejo o Vinícius Júnior entre os 11 titulares, digamos assim, entre os 11 melhores ali, que estaria basicamente disputando a posição com o João Mário, tá? Eu também gosto muito do jeito que o Modric, do jeito que o Kroos jogam, e é muito difícil ver outro jogador como o Kamada, por exemplo, no lugar deles, tá? Iago, o cara pode ter jogado muito bem e você não ter acompanhado. Eu sei, mas é incômodo para quem está fazendo análise. É só esse meu ponto e vai ser, no canal aqui, sempre vai prevalecer o número, mas é um compartilhamento de uma sensação, só isso, tá? Nesse sentido também, por vezes, algumas posições ficaram muito abaixo. Então a gente fez
o ranqueamento total de todos os jogadores. Depois disso a gente fez por posição. Então quem foi o melhor goleiro, o melhor centroavante, os 2 melhores pontos e assim por diante. A gente fez essa organização, por isso a gente está vendo posição por posição. O Pavard, por exemplo, ele ficaria como o segundo melhor zagueiro, se a gente fosse colocar ali. Segundo melhor lateral direito, então o Dumfries melhor, ele o segundo melhor. E disputando com quem joga na esquerda, ele ficaria como o melhor. Então por isso que ele foi colocado ali. Então uma das dificuldades que você vai ter é selecionar o esquema de jogo que você vai ter ali. A gente colocou um 4-3-3, né, que é um esquema que eu prefiro, né, geralmente é o que fica aqui no fundo aqui para vocês, né, 2 equipes no 4-3-3, mas de fato há dificuldades nesse sentido, né, então a gente tem que olhar. Outra coisa que a gente foi vendo e eu achei muito interessante, muito legal compartilhar com vocês, é que a gente não tem só análise dessas equipes pelo total da competição. A gente tem essas análises também pelo mando de campo, e isso é muito espetacular. A gente tem a análise de cada um dos jogadores jogando no seu próprio estádio e jogando como visitante. E a gente vai passar por outras equipes. A gente montou as 11 no total, ou seja, a contribuição desses jogadores no total da competição. E agora a gente vai analisar os 11 de cada jogando em casa e jogando fora, e a gente vai ver que muda e muda bem, tá? E a gente vai passar por cada um deles agora para vocês. Então, a gente ainda vai manter o Courtois no gol. A gente ainda mantém uma zaga com o Antônio Silva, mas já tem a primeira troca. Em vez do Rúben Dias, o Gvardiol entra nesse cenário como um jogador que jogou muito bem como mandante. E a equipe dele tomou 7 do City, um absurdo, tomou 7 fora de casa. Em casa foi 0-0 e ele jogou bem, né? O Haaland não fez poucos chutes, pouquíssima participação, então pensem só nos jogos como mandante. E aí ele foi muito bem. Nas laterais você teria o Grimaldo na esquerda e o Reece James, que está para acertar com o Real Madrid também, na direita. Você tem ali ainda o Zielinski do Napoli, o Rafa Silva do Benfica. O Benfica fez uma grande campanha, principalmente em casa, e o Bellingham, Jude Bellingham, do Dortmund. Você ainda teria como trio de ataque dos mandantes Mbappé, Sterling e Haaland, sendo o Haaland dessa vez a nota mais alta. A nota mais alta alcançada por um jogador em todas as condições foi o Haaland jogando em casa. Essa foi a nota 100, tá? Essa foi a nota mais alta, tá? O 100 é sempre a mais alta, basicamente isso, tá? Ou seja, ele é o cara que mais interfere no saldo jogando como mandante. Porém, se a gente for analisar essa equipe jogando como visitante, e aí é uma outra característica, a gente vai colocar aqui na tela para vocês, a gente vai encontrar outros jogadores de outras características completamente distintas. Que a gente passa a ter o Trapp no gol, o Eintracht Frankfurt jogando fora de casa, jogou bem, e o melhor, além disso, ele evitou muito do que poderia ser tomar muitos gols pelo Eintracht Frankfurt, tá? Então o Trapp está aí como o segundo melhor goleiro, o goleiro melhor fora de casa, tá? Além disso, você passa a ter o Dumfries, que a gente já tinha visto lá, mas agora colocando fora de casa. Então um lateral que apoia bastante, um lateral que tem muita presença ofensiva, até porque joga mais de ala especificamente do que lateral, mas aqui a gente adaptou. Pavard, Rúben Dias, então Rúben Dias que estava ali no geral reaparece aqui, e o Antônio Silva seria o terceiro dessa lista, ele fez uma Champions muito boa de fato. João Cancelo, aí muito pelos números do City, né, que ele fez até a janela de transferência. E aí você passa a ter o meio com Goretzka, Elliott e Kamada. Então você aparece um cara do Bayern de Munique jogando fora de casa, que geralmente foi bem. Você aparece o Kamada, que era a surpresa na escalação original. E no trio de ataque você tem João Mário, que é o mesmo que estava, João Mário que apareceu na primeira escalação. Você passa a ter o Giroud, centroavante, e na ponta esquerda aí sim o Vinícius Júnior. E jogando fora de casa, a maior nota é a do Vinícius Júnior. A nota do Haaland vai lá embaixo, é de 100 para 30 e alguma coisinha. Então assim, ela desaba. A nota do Vinícius Júnior, ela aumenta jogando fora de casa.
tá? E aí é óbvio, né? A gente começa a fazer, para quem está ali analisando, começa a contar a história na própria cabeça. Pô, me aparece o Dumfries, me aparece o Vinícius, me aparece jogadores que pisam mais na área, o Kamada, o Elliott, o Goretzka. Então, poxa, talvez jogando fora de casa eu consiga contra-atacar um pouco melhor, eu consiga ter mais espaço nas costas da última linha da zaga, e aí sim, tendo esse espaço, porque a outra equipe vai marcar a pressão ou tende a fazer isso, eu consiga ter jogadores mais rápidos para fazer esse tipo de situação. Já jogando em casa, eu preciso do cara que converta o gol mais vezes, que é o caso do Ralo. Um toque, um gol, um toque, um gol, um toque, um gol, e as situações fora de casa por vezes não aparecem. Então a gente vai discutir muito isso nos jogos da Champions dessa semana, e é claro, a gente vai discutir mais vezes esses dados e outros. O intuito é que até o final do semestre, desse primeiro semestre do ano, a gente tem ali 18 competições coletadas e comecem as próximas competições, todas elas a serem coletadas, feminino e masculino. Tá? Então tudo isso vai ser feito aqui no canal, e aí um agradecimento muito especial ao pessoal do LEP pela ajuda, pela organização. Esse projeto tem sido desenvolvido em parceria também com o LEP, né, o projeto dessas coletas, dessa organização. Então isso vai virar algo para o entretenimento aqui, vai virar algo de comunicação e também vai virar científico, ou seja, tudo que a gente está passando para você é da mais alta qualidade, e aí fica o meu agradecimento aqui a eles também. Combinado? Grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência com o projeto. Falei que ia ter novidade. Um grande abraço. Até mais. Valeu!